Então vamos à mensagem do dia de hoje. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem uma palavra para você, como tem todo domingo e toda quinta-feira. Então você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. É isso mesmo, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. E a gente vai ler só o 13. Amém? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Então vamos entender um pouco sobre a questão do sal nesta manhã. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, que palavras são essas aqui? Aonde que foi dito essas palavras, esse texto que nós lemos aqui? Esse texto aqui, esse versículo que nós lemos, ele foi extraído do maior sermão já pregado nessa terra. O maior sermão. E foi pregado por quem? Pelo maior pregador de todos os tempos, lá no Sermão do Monte. Quem foi esse pregador? Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. E ele pregou em um monte. É o Sermão do Monte. Não se sabe direito que monte era esse aqui. Mas o que significa esse sermão? Esse sermão significa que o reino de Deus havia chegado ali. E junto com o reino de Deus ali, havia chegado quem? Jesus Cristo, o rei do reino. Ele havia chegado junto ali também. Agora o que? Era necessário o que? Agora era necessário que houvesse o que? A constituição da lei do reino. E é nisso aqui que consiste esse Sermão do Monte. Nós lemos aqui um pedaço aqui. Lá no capítulo 5, 6 e 7 da palavra, é a lei do reino que agora foi instaurada. Amém? Então vamos indo, rapidinho aqui a exposição. O Sermão do Monte aqui, ele vai nos mostrar, nos ensina aqui o elevado padrão que deveria, andar aqueles que nele entrassem. Que neles, tivesse ali, entrado nele, E o código moral do reino de Deus, da igreja, é o código moral do reino de Deus. Ele é o código moral da igreja. Ele é podemos dizer, ele é o padrão elevado do crente que deveria andar. Esse sermão. Amém? No versículo 13 aqui, ele faz uma afirmativa assim, ele fala, vós sois o sal da terra. O que é isso? É um verbo imperativo. Vós sois o sal da terra. Então ele é um verbo imperativo a quem Jesus está aqui dirigindo, impondo essa palavra. Quem? A igreja, aos discípulos, é isso. Vocês, vós, sois o sal da terra. Aí se você olhar no grego, ele vai ainda mais longe no grego, ele fala, ele diz que vós e somente vós e ninguém além de vós sois o sal da terra. Ele diz, só o crente é o sal da terra. É isso que ele vai dizer. No grego ele vai mais fundo ainda. Uma vez eu expliquei, essa diferença do grego. O grego ele parece que tem uma palavra, um ensinamento mais rico um pouco do que. Então ele diz isso. Agora, o que Jesus estava querendo dizer para mim e para você? Que nós somos sal. O que ele estava querendo dizer com isso? Às vezes eu falo assim, a gente é sal, tem que salgar a terra, A gente é sal, a gente faz a diferença. Mas é bom a gente entender detalhado, porque são palavras que vai marcar a gente. Muitas vezes fica marcado, a gente não esquece. Uma vez eu evangelizei uma menina amiga da Ruana, um tempo atrás, ela teve uns problemas de relacionamento. Aí semana passada ela me viu, antes de ontem ela me viu e lembrou da palavra que eu tinha falado para ela. Eu lembro disso que você me falou, tá vendo? E é verdade, a pessoa não esquece. Então tem palavras que marcam. Mas continuando, o sal naquela época, assim como hoje também aqui é para nós, mas
principalmente lá naquela época, ele tinha propriedades ali que servia para duas coisas ali, pelo menos. Primeira coisa que ele servia para dar sabor aos alimentos. E segundo, para evitar a corrupção. Ali, eram essas duas coisas. Então o sal, o que ele era? Ele era aplicado nos alimentos como carne ali, tanto para dar sabor e para ficar saboroso. Que o sal ele faz isso. Ele dá sabor, deixa o negócio mais saboroso. Quem gosta, tem gente que gosta de muita coisa salgada, tem gente que prefere mais doce, não é verdade? Então, mas aqui ele era para ficar mais saboroso, para ficar salgadinho ali. E os métodos lá naquela época ali de preservação ali não eram tão bons. Então, o sal ele era usado principalmente ali nas carnes ali e era colocado uma grande quantidade ali para evitar que o alimento apodrecesse. Então não era igual hoje, industrializado, a gente tem um monte de coisa aí, né? Um monte para poder preservar tudo. Não, ali então ele usava grande quantidade de sal. Então era um método de conservação do alimento ali. E a carne ali, a gente sabe que ela contém germes e com o passar do tempo ela leva a putrefação, que é apodrecimento, ela apodrece. Então, o sal, ele vai conter a ação desses germes. Aí a Bíblia, ela vai dizer que se o sal for insípido, para mais nada presta. Mais nada. Ele tem que ser insípido. Agora, para o sal, ele dá sabor, ele precisa do quê? Ele vai precisar de ter algumas propriedades oriundas ali do sal. E ele tendo essas propriedades, ele é de fato sal. Se ele conter essas propriedades, então ele é sal. Aí então ele vai dar sabor, e aí então ele vai o quê? Conservar os alimentos também, porque ele tem as propriedades. Agora, por que Jesus ele vai nos chamar de sal? Ele não diz que o crente pode ser, ele não diz que o crente deverá, mas ele diz, o crente é sal e ninguém além do crente é sal. Mas por que ele vai falar isso? Porque o crente, o cristão, aquele que crê, enquanto ele estiver vivo, eu e você, e muitos por aí, tem funções aqui nessa terra. Nós temos funções aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Não chegamos aqui, eu nasci ali, eu já ouvi muita, minha mãe tentou me abortar, quero me matar, vou me suicidar, porque minha mãe tentou me abortar, e eu estou aqui, não era para mim estar aqui. Não, você não está aqui por acaso. Mas eu tenho, está cheio de problema na vida. Eu tenho problema em casa, eu tenho problema, não esquece, não esquenta a cabeça não, Deus vai cuidar disso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para andar conforme a música. A banda toca e eu vou andar. Vamos andar do jeito que está. Conforme o mundo está aí, vamos tocar. Não, você não está aqui. Primeiro, você precisa entender que nós estamos aqui para uma função. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém? Alguém disse uma vez assim, olha que interessante, um rapaz, acho que até é escritor. Ele disse assim, por que nós, quando nos convertemos, vamos ali, mudamos de vida, recebo um novo coração, eu recebo uma nova mente, eu recebo o Espírito Santo, por que eu ainda continuo aqui? Se eu fui transformado, se eu fui mudado, eu recebi o Espírito Santo, por que eu não sou arrebatado? Alguém disse isso uma vez. Porque eu e você, nós somos, e se você ainda não entende isso, você tem que ser, você precisa ser isso, a partir de hoje, que nós somos os agentes que vão beneficiar esse mundo. É o sal, é isso que Deus estava falando. Com a nossa nova natureza, a gente vai beneficiar esse mundo. É através das nossas vidas que vai mudar a história desse mundo. Nós temos uma obra, então nós temos que influenciar as pessoas. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Deus nos comparou com o sal, porque o sal dá sabor. Amém? E o que significa isso? O crente, o cristão, ele está nesse mundo para influenciar pessoas. O crente tem que ser aquele que dita as regras. O crente tem que ser aquele que forma condutas. O crente, ele deve influenciar no meio daquele ali, onde ele estiver.
ele tem que influenciar. E eu te pergunto, tem sido assim com você? Você tem influenciado pessoas? Sabe por quê que Deus chamou de sal? Porque aonde o sal cai, as mulheres aí que cozinham, onde ele cai, ele dá sabor. Ai, coloquei muito sal na comida, meu Deus. Vai ficar muito salgado. Não é verdade? Você pode colocar um pouquinho. Aonde você colocar sal, ele vai dar sabor. Alguém já viu o sal receber sabor? Eu não lembro. Se já tem aí, se já aconteceu, eu não lembro. Eu nunca vi o sal dar sabor. Só que eu já vi o sal, aonde ele entrar ali, ele vai dar sabor. O que eu aprendo? O crente não deve ser influenciado. Você não pode ser influenciado por este mundo, pelas pessoas. Você tem que influenciar. Nós não devemos ser influenciados pelas tendências da moda ali. Ai, tá na moda. Tudo bem, uma coisa bonita, não for muito vulgar, alguma coisa que não vai atrapalhar, não tem problema nenhum. Mas não devemos ser influenciados por essas tendências, nem as tendências da sociedade também. Nós temos que fazer o quê? Exercer influência. O ímpio, pecador, que já está ali enterrado em seus delitos, tem alguma coisa a oferecer para a igreja? Tem? Então tá. Buda, Maomé, esses ateus aí, não tem nada para oferecer para a igreja. Esse povo não tem nada. Os crentes têm? Tem. Aquele que crê no Senhor, que crê em Jesus, esse tem sim algo para oferecer para a igreja. Só que agora nós vemos crentes, muitos cristãos nós vemos sendo influenciados. A tendência desse, como é que fala? Marxismo cultural, né? Marxismo cultural, essa tal da ideologia de gênero, pelo amor de Deus, tudo isso que nós vemos aí, a besta, né? Entrando nas igrejas, pastores se vendendo ali, cristãos sendo formados, cristãos sendo formados conforme o mundo. E Paulo nos ensinou o quê? Não conformeis com esse mundo. Paulo nos instruiu a isso. Então o que nós vemos é isso. Hoje nós vemos pessoas buscando o sentido da vida em ateus, programas lindos, pessoas buscando o sentido da vida em novelas, não é verdade? Vai para a faculdade, o cristão, eu sou crente, aí ela vai para a faculdade, muda o pensamento, muda a forma de pensar. Pessoas indo em centro espírita para falar com um pai que morreu, mãe, tia, tio, indo em, eu vou lá porque lá ele fala comigo. Mas a igreja não, porque a igreja é sal. A igreja é diferente, a igreja não vive dessa forma. A igreja não pode viver assim. A igreja ela tem que influenciar, ela tem que fazer a diferença. E como que essa igreja vai influenciar? Levando as boas novas, pregando o evangelho, tendo um modelo padrão de família, um modelo padrão de matrimônio, tendo um modelo padrão profissional na empresa onde trabalha, sendo diferente, tendo uma conduta ética, uma conduta reta, honesta, tendo uma conduta íntegra. Assim você vai influenciar a sociedade. Vocês entendem isso? É assim que nós vamos influenciar o povo. Irmãos, ser cristão, ser um verdadeiro crente ali, um crente genuíno ali, ele vai muito mais além do que você simplesmente juntar um conjunto de normas ali, de regras. É muito mais do que uma profissão de fé. Vai muito mais além disso. Amém? A gente precisa entender isso. Ser cristão, amado, não é a gente simplesmente trocar a doutrina antes do coração. As pessoas trocam as doutrinas. O que é a doutrina? Ensinamento. As pessoas troquei os ensinamentos, agora eu me formei, mas o coração é o mesmo. Vocês entendem isso? As pessoas estão mudando a doutrina, mas não estão mudando o coração. Precisa haver uma regeneração, precisa haver uma verdadeira conversão. Amém? Aí sim vai haver as possibilidades para entrar no reino. Amém? E como que eu faço para entrar no reino?
Mateus 3, arrependei-vos. Como é que ele fala? Arrependei-vos. Não é isso que João falava? João Batista? Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Só vai entrar no reino quem passar por essa palavrinha aqui, ó, metanoia. E essa metanoia, mudança de mente, você não consegue numa piscina de batismo. Essa metanoia você não consegue tomando ceia. Essa metanoia você não vai conseguir recitando credos, nem trocando a teologia. Você não consegue. A metanoia, ela é o quê? Um novo nascimento. É um novo homem. É um novo coração. Só vai alcançar mediante a regeneração e ao poder do Espírito Santo que forma um novo homem à imagem de Cristo. Só assim vai ser alcançado. Aí sim, agora sim, eu tenho o sal da terra. Agora eu tenho alguém transformado, alguém mudado. Agora eu tenho alguém com poder para influenciar. Um homem com o coração transformado, a imagem de Cristo. Você quer um exemplo de um bom influenciador, de um grande? Eu comentei aqui nas pregações uma vez. O nome dele era John Knox. Quando ele voltou para a Escócia lá no ano de 1749, a religião oficial do país era uma religião católica. Era um país. País, não era uma cidade. Alguns anos depois da volta dele, a influência dele era tão grande, as suas orações ali eram tão grandes, mas tão fervorosa ali, que o parlamento ali, ele muda a religião de catolicismo para protestantismo. Sabe o que é isso? O sal da terra. Ele fez a parte dele. Ele agiu como o sal e mudou. Mudar, hein? Olha, um parlamento de catolicismo para protestantismo. Claro que, como diz a parábola dos talentos, cada um no seu quadrado. Cada um com a sua capacidade. É ali que você vai alcançar. É ali que você vai buscar. John Knox fez isso, mudou a história. Porque ele agiu, ele fez. Nós precisamos aprender que tem a hora de orar, mas tem a hora de agir. Quando você olha lá no texto, no Êxodo capítulo 14, versículo 15, o que Deus fala para Moisés? Moisés, por que clame a mim? Diga ao povo que marche, para de orar. Não é hora de orar agora é hora de você agir. Tem a hora de orar, mas tem a hora de agir. E agir é pregar, agir é influenciar, evangelizar pessoas. Como que as pessoas serão influenciadas se o sal não estiver no meio delas ali? Como? É ali que temos que ser sal. A rainha da Inglaterra, quando ela estava em guerra ali, quando tinha as batalhas deles lá, sabe o que ela falava? Eu não temo ao exército da Escócia, eu temo as orações de John Knox. A rainha falava isso. Ela não tinha medo do exército, mas da hora que aquele homem levantava para orar. Estão entendendo isso? Sal influencia com atitudes, com orações. É isso que aconteceu. Glória a Deus. Segundo ponto, outra propriedade do sal aqui. O que o sal faz? Ele evita a corrupção. O sal ele vai evitar o apodrecimento. Irmãos, aonde tem uma igreja de Cristo plantada, pode ser no seu bairro, pode ser na sua escola, na sala de aula ali, aonde tem um cristão estudando ali, qualquer lugar, numa repartição profissional, que tiver um crente ali, não importa, a presença dele aonde tiver ali, ela deve fazer o quê? Restringir o mal. Ela deve restringir a corrupção. A nossa honestidade, a nossa integridade, a nossa fidelidade a Deus e a palavra dele tem que inibir o pecador de manifestar a sua corrupção. Amém? Hoje está ao contrário, né? Hoje, lógico que eu estou falando, pregando aqui, mas eu não estou falando diretamente para a igreja, eu estou falando no contexto geral. Hoje o crente chega na roda, todo mundo conversando, aí o pau quebra. Aí ele fala então vamos fofocar, vamos falar também. Aí começa a falar disso, okay. Aí ele entra na dança, ele entra na música.
Hoje o crente está assim, violento, endividado, não é fácil, sensual, mentiroso, não está assim? Palavras torpes uma atrás da outra, só quando está na igreja que não fala, não é verdade? Esse é o padrão do crente? Esse não é o padrão do verdadeiro cristão. Aí tem crente que fala assim, que eu já ouvi, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Não é verdade? Sim, claro que Deus, lógico que Deus, Ele te aceita, vai te aceitar do jeito que você é. Só que Ele te aceita do jeito que você é para transformar a sua vida. Ele te aceita do jeito que você é para começar a mudar o seu interior e exterior. Ele vai começar a mudar os seus pensamentos, vai começar a mudar as suas atitudes. Porque Ele vai te aceitar do jeito que você é e vai te transformar em sal. Você vai ser um influenciador. As pessoas que pensam assim, Deus me aceita do jeito que eu sou, vivem a vida inteira sendo influenciada por todo mundo. Não é verdade? Às vezes você está na escola ou no trabalho ali, com os amigos ali reunidos, sei lá, no almoço, na janta, qualquer lugar, na hora do recreio ali, né? E o pessoal falando besteira ali, a galera tudo conversando, aquelas besteiras que o pessoal conversa. Pornografia, quando juntam os amigos de escola, essas coisas ali. Aí você tá chegando, né? Aí você tá caminhando, chegando ali, aí o povo reunido, para de falar que o fulano tá vindo ali. O fulano é crente. Para de conversar. Sabe por quê? Porque você inibe o pecado. A sua presença inibe as contendas. A sua presença inibe a corrupção. Estão entendendo isso? Não é o crente chato chegando, é aquele que faz a diferença, é aquele que Deus escolheu para estar ali, escolheu para ser sal. Então não ligue se você chegar no lugar e os povos vão usar você de caretão. Ó o caretão, não, você não é o caretão, você é o escolhido do Senhor. Outro exemplo que eu quero te dar, vou falar sobre a Coca-Cola. Todo mundo gosta de Coca, né? Coca-Cola é bom, né? A Coca-Cola ela foi criada pelos puritanos e foi originado lá na Inglaterra, na Inglaterra, isso mesmo. A fórmula original da Coca, a primeira fórmula da Coca-Cola, vocês podem estudar depois isso e a fundo, ela continha álcool. Tinha álcool na Coca, ela era uma bebida alcoólica. Mas a presença e a influência dos puritanos ali, ela era tão forte naquela época que eles não permitiam o uso abusado do álcool. Não permitiam isso. Aí o idealizador ali, o criador ali, pensou e falou assim, cara, isso não vai vender por causa desses caras, esses chato aí, ó, esse chatão, não quer colocar álcool na Coca. Isso aí não vai vender. Vou ter que tirar o álcool da Coca. Por causa da presença dos puritanos, porque os caras eram sal, os caras faziam diferença. Então os caras gerou uma influência tão grande que o produto não ia vender. Aí então nasce esse xarope gaseificado de Coca-Cola. O sal faz a diferença, amém? Mais uma vez, um produto hoje que é gigante aí, todo mundo bebe, todo mundo gosta, uns falam que é do demônio, outros falam que é do... Cada um faz inventa um monte de coisa. Eu bebo às vezes, é muito bom, gostoso. Eu não bebo demais, que tudo que é excesso faz mal. Mas o sal faz a diferença. Irmãos, ideologia de gênero, hoje, união homoafetiva, aborto, pecado, tudo isso deve ser refreado pela presença da igreja. O seu testemunho, a sua influência tem que fazer a diferença. Você tem vivido assim? Será que eu tenho vivido dessa forma? Será que eu tenho sido sal, para salgar mesmo ali, para dar sabor no negócio? Aonde eu estiver. Será que você tem vivido assim? Terceiro ponto, o sal, ele é um elemento diferenciado. Perceba uma coisa. Você pegar 5, 6, 7 quilos de feijão, as mulheres gostam de cozinhar, e eu falo porque eu não sei cozinhar não. Não sei não.
Então por isso que eu falo das mulheres. Mas tem homem que cozinha também, claro. Mas você pega 5, 6, 7, 8 quilos de feijão aí. Será que dá para salgar com uma colher de sal? Não vai salgar, não vai chegar no ponto, mas vai dar uma diferença, não vai? Porque vai pôr sal. 5, 6 quilos. Você pega 1 quilo, vai pôr tanto, não interessa. Você vai pôr um tanto ali, vai dar para salgar? Vai. Agora eu te pergunto uma coisa. Será que uma cidade tão pequena como essa de Jardinópolis, será que um pouco de sal, será que alguns poucos pregadores, os jovens, com vontade de influenciar, será que eles podem mudar parte de uma cidade dessa? John Knox mudou o parlamento de um país, não foi de uma cidade. Os puritanos mudou um refrigerante que era mundialmente conhecido, assim, grande, forte, e hoje é mundialmente. Será que uma pequena quantidade de jovens evangelizando, não só jovens, falo no geral, falo jovens porque os jovens é mais animado, né? Tem aquela, né? Será que eles conseguem mudar só uma parte de uma cidade pequena igual essa? Amém? Sabe por quê, amados? Até quando esse povo vai continuar cego, preso a essas falsas heresias? Quando esse povo vai se dobrar realmente ao verdadeiro senhorio? Quando esse povo vai se ajoelhar diante do verdadeiro Deus, do único, que não existe mais nada que separa, não tem mais nenhum véu que impeça de nós chegarmos a Ele? Quando? Quando nós olhamos a palavra 12 apóstolos, 12 viraram o mundo. Era como eu e você, pecadores, eram falhos da mesma forma. A diferença muitas vezes é o que desses 12 apóstolos? Mas eles andou com Jesus, tá? Mas a diferença é que eles obedeceram. Eles fizeram o que a palavra ali, a própria palavra em carne viva ali, em poder, falaram com ele, eles obedeceram. Não ficou caçando desculpinha. Deixa eu procurar uma desculpa para mim não evangelizar. Deixa eu procurar uma desculpa para mim não pregar. Vou procurar uma desculpa que hoje eu não quero. Não, eles obedeciam a palavra. Mas por que eles obedeciam, pastor? Porque eles entenderam o evangelho. Porque eles amaram o evangelho. E principalmente, amaram o autor do evangelho. E amaram de tal maneira que nada mais pararam eles, só a morte. Nada parou os caras quando eles entenderam isso, quando eles compreenderam isso. Jesus Cristo, o autor desse evangelho, começaram a falar desse autor e do evangelho dele. Eles não tinham medo, eram homens ousados, não ficavam somente trancados entre quatro paredes, não ficavam, mas eles fizeram o papel do sal. Temos que influenciar. Um crente fiel, ele pode causar um estrondo no mundo, ele pode mudar a história de uma nação, ele vai poder influenciar multidões, mudar leis, etnia. Como eu falei, John Knox, aí outros, Martin Luther King, Billy Graham, pessoas que fizeram história, saíram do seu conforto. Os jovens na escola, eles podem mudar a história, podem influenciar os seus amigos. O que ele precisa? Querer. Deus não vai transformar você num robô e vai fazer você fazer. Você precisa querer. Não ligue se você vai perder amizades por causa do jeito que você é. Não ligue. Sendo uma pessoa boa, uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, mas uma pessoa que é sal. Não ligue. Eu vou perder amizade porque eu vou falar diferente com eles. Se eu falar de Jesus, se eles estiverem falando alguma coisa lá, eu vou chegar a falar para não, corte isso aí porque é errado. Amados, é melhor você perder a amizade do mundo do que perder a amizade de Deus. É muito melhor. A amizade do mundo é momentânea, Deus é eterno. A amizade de Deus é para sempre. Para sempre, quando eu digo, não é só nessa vida não, é para sempre. Amém? Olha só isso. Uma vez,
Escutei essa história, achei muito legal, achei interessante. Tinha alguém evangelizando 2 lésbicas. O que é lésbica? Todo mundo sabe, né? Mulher que gosta de mulher. E aí ele estava ali, conversava para essas 2 lésbicas, conversava, dava atenção para elas, dava toda a atenção, falava do amor de Deus, explicando a palavra, algumas coisas ali, né? E contou o seu testemunho de vida, o que Deus fez na sua vida. Chegou um determinado momento, né, desse cara ali pregando, esses 2, não sei se eram 2 ou 3 rapazes que estavam ensinando, eles ensinando, explicando ali para essas lésbicas, essas 2, uma delas se apaixonou pelo cara. Olha isso. Aí ela falou: desse jeito eu vou ter que deixar de ser lésbica, com essas palavras suas, com esse testemunho. Por quê? Porque ele estava sendo sal aonde tem que ser sal. Elas não conheciam a Jesus, elas não conheciam a palavra. Ele deu dinheiro? Ele deu presente? Ele deu alguma coisa para ela? Não, ele só contou o testemunho de vida do que Deus fez na vida dele. E transformou a vida de pelo menos uma. Mudou a vida, mudou a história. Uma coisa para a gente pensar, porque às vezes nós temos medo de falar com certas pessoas. Eu tenho medo, eu não queria falar com essa... mas eu não falo com essa pessoa, não falo com aquela. Amado, Jesus mandou ser sal, é lá, não é dentro da igreja não. Dentro da igreja não adianta você ser sal. É lá que você tem que ser sal. Esse sal aqui é lá. A gente precisa entender isso. Entenda isso. Jesus não levantou não levantou você para nós sermos um crente. Não me rele, não me toque. Não rela em mim não. Não vou me contaminar com esse pecado aí. Não me toca. Não é esse crente que Deus levantou. O pecado, ele não é vírus. O pecado, ele começa aí dentro do seu coração. É aí que ele começa a mastigar. É aí que ele começa a trabalhar o pecado. Para que aí você dê a luz ao pecado. É ali dentro. Se você relar na pessoa, ela não vai pegar igual doença não. Pode ficar tranquilo. É aí que começa. Temos que ser sal. Temos que fazer a diferença. Não temos que ficar talvez caçando desculpa ali. Eu caçar um versículo na Bíblia aqui para mim me esconder atrás dele. Para mim não cumprir o que Jesus ensinou. Porque você vai achar um monte de texto aí e você vai conseguir se esconder atrás dele a hora que você quiser. Vai mesmo. Pode ficar tranquilo que vai. Você vai achar até texto para você confrontar palavras do próprio Jesus. Você vai achar um monte de texto na Bíblia aí. Só que aí você vai sem o contexto, né? Sem a montagem ali, o corpo, né? Aí vira uma seita, né? Aí é fácil. Aí não tem jeito. Então entenda isso. É ali que nós precisamos ser sal. E outra, estou falando para você fazer a diferença, não é? Eu quero ser um missionário lá na África. Eu quero ir lá para a Nigéria, lá para os tadinhos deles. É lá que eu quero pregar. Eu não estou falando para você ser um missionário lá. Não estou falando para você ser vamos para o centro da cidade, vamos pregar para todo mundo ali. Estou falando para você começar com seu amigo ali do lado da sua escola. Seu parceiro que anda com você ali. Que você é amigo dele, você é crente faz 10 anos, o rapaz nunca ouviu falar de Jesus ou nunca foi na igreja. É esse cara que eu estou falando para você começar. Essa menina, essa amiga. É esse aí que é para você começar. Seja sal. Seja influenciador. Sonhe coisas grandes para o reino de Deus. Nós precisamos provocar um impacto e não ser impactado por este mundo e ficar com medo. Então vou esconder aqui que eu estou com medo, esse mundo está muito tenebroso. Temos que causar impacto. Olha isso, mais um testemunho para você. Talvez você tenha ouvido falar. Eu tenho certeza que muitos aqui não ouviu. Já ouviram falar na época de Coliseu, do Nero? O Walter, quem fez seminário, ouviu, né? O Nero, eles estavam ali sacrificando cristãos e a sentença para sacrificar, para matar esses cristãos, era simplesmente porque eles eram cristãos. Era o crime. Você é cristão? Criminoso. Vamos sacrificar, vamos matar. Aí o que eles faziam? Levavam no Coliseu, colocava lá embaixo para quê? Os leões. Aí colocava ali, vai lá, suspende a jaula aí e solta os leões. E aí os leões vinham para cima desses cristãos. Sabe o que acontecia? Eles abriam os braços, levantavam a cabeça e começavam a cantar. Glória, glória, aleluia.
Os leões comendo, arrancando um pedaço, arrancando perna, arrancando o braço, tirando o pedaço, e eles tudo sanguentado e cantando até o último minuto de vida, alegre, sorridente. Eles iam cantando e os leões iam comendo eles. Outras vezes soltavam os leões e eles começavam a cantar, os leões ficavam inibidos, voltava para dentro da jaula, não comia eles. Vocês entendem isso? Amados, e o Coliseu era mais ou menos que não um estádio, ficava aquele povo em volta, né, assistindo ali. E aí aquele povo começa a ver tudo isso que estava acontecendo ali, tudo isso que estava pegando ali. Aí, né, o povo na plateia falava assim: mas que povo é esse que morre cantando? O povo, esse pedaço ali, o que está acontecendo? O povo na plateia, o povo morrendo cantando, morrendo ali louvando e chorando, estão morrendo e estão fazendo isso, né? E aí que começa a acontecer? Começa a haver conversão na plateia. O povo começa a se converter de ver a forma que aquelas pessoas morriam. E aí Nero vai lá, desce lá de cima, chega ali embaixo, aquele povo chutando cabeça, chutando o braço, tudo despedaçado, e olha o povo e fala: gente, vão parar de derramar sangue, porque a gente está derramando sangue, está matando, e o povo está se convertendo, não está adiantando nada, vamos parar de matar. Nero vem e fala: vamos parar com isso aí, a gente está matando e o povo está se convertendo. Olha o que estava acontecendo aqui. Sabe o que é isso, irmão? Testemunho de vida. Olha o testemunho dessas pessoas. Outras pessoas estavam sendo convertidas, olha só, morrendo, glorificando ao Senhor, cantando. Sal da terra, fazendo a diferença, e convertendo outras pessoas com a própria morte. As outras pessoas mudavam de vida. Olha onde o grau que chega a situação. Agora vamos lá, como que eu exerço essa influência? Como restringir esse mal? Como ser sal? Jesus está dizendo que para a gente ser sal, nós precisamos ter características de sal. Mas quais são as características desse sal, do verdadeiro crente? Aí eu quero ler com você Mateus 5. A gente leu o 13 e a gente vai voltar um pouquinho para trás. Mateus 5, vou ler do 3 ao 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí depois vem o 13, que fala o sal. Então, as características do cristão para ser sal. Antes aqui nesse sermão ele falou, para depois vir falar do sal. Sabe como que eu influencio esse mundo? É vivendo acentuadamente essas bem-aventuranças. É assim que eu vou influenciar o mundo. Vocês entendem isso? O crente, ele sabe que tudo vem dele. Nada trago em minhas mãos. Somente em tua cruz eu me apego. Tudo é dele. O crente, ele entende isso. Ele vive isso. Eles têm isso no coração. É somente na tua cruz, Senhor, que eu me apego. É lá. Nada nas minhas mãos daqui desse mundo, tudo passageiro. Nada. É na cruz do Senhor. O crente, ele entende, ele compreende isso. O crente é manso. Manso, como diz aqui a bem-aventurança. O crente, ele não se apega em disputa por posições para ser um melhor que o outro. O crente, ele não se apega em ostentações, mas ele se sujeita à vida que Deus te deu. Não estou dizendo para você ficar parado e não fazer nada. Para você, é aqui que eu estou.
Aí usa isso como parede para não estudar, para não se formar, para não arrumar trabalho. Deus me colocou nessa posição. Não estou dizendo isso, mas ele sabe da vida que Deus deu, ao limite dele, aonde ele vai, até onde ele consegue ir. É ali, é aqui. Deus me colocou aqui, é isso que ele tá me dando. Não adianta eu querer ter a vida que um presidente tem hoje. É proibido eu sonhar, pensar? Não, não é. Mas se você querer tentar ser alguém que você não é, vai dar problema. Você não tem a capacidade, você não tem estrutura financeira, nada, vai dar problema. Aí o cara quer roubar, o cara quer assaltar, o cara quer fazer 1000 coisas para chegar no patamar de pessoas que ele não é. Entenderam o que eu quis dizer? Então, manso é isso. Aí ele fala que o crente pobre e humilde de espírito é aquele aquebrantado. Sabe esse pobre de espírito? É aquele aquebrantado que chora por estado de miséria da humanidade. Ele não chora por causa de novela, e nem de Big Brother, e nem de filminho, mas ele chora por causa da corrupção. Ele chora por causa do seu próprio pecado. Você tem vivido assim? Você tem visto isso na sua vida? Tem vivido essa bem-aventurança? Já chorou por causa do seu próprio pecado? Já ou não? A gente precisa pensar nisso. Ele fala que o crente precisa ansiar e ter sede de justiça. Ele não tem que ter sede de comprar um carro. Ele pode comprar, trabalhar, comprar, mas não ter sede, não ansiar por isso. Ter sede de fazer uma super viagem. Eu quero aquela roupa de grife de qualquer forma. Ele tem sede disso. Mas o crente ele tem que ter fome de Deus, fome do Espírito Santo. O crente tem que ter fome de santidade, fome da Bíblia. Tem que ter fome de vir aos cultos, quinta ao domingo. Ele tem que ter essa vontade, essa alegria. Eu quero estar ao culto, louvando, cultuando esse Deus, em comunhão com meus irmãos. Eu não quero ir passear de vez em quando. É isso que ele está falando. O crente precisa ser misericordioso. Ele tem que ser sensível à necessidade alheia e trabalhar para aliviar. Uma vez alguém disse para mim assim: trabalhe muito para que você ganhe muito, para que você ajude muitas pessoas. Ensinaram isso para mim. E é verdade, quando você vê que a cruz é o que nós temos, e nada eu me apego, aí você entende isso, trabalhar muito para ganhar muito, para ajudar muitas pessoas. E não fechar as portas na cara dessas pessoas. Os limpos de coração. Essa palavra limpo aqui, ela vem do grego. Ela dá uma ideia de purificação do metal. Sabe aquela quando você pega o ouro que eles vão fazer a limpeza, vem cheio de metaizinhos, aquelas coisas, sabe? Que você pega ali. Ele vai precisar passar por uma purificação. Ele tem que ser purificado. E aí o ouro fica maciço. Então essa ideia aqui que ele fala de ser limpo. Os pacificadores, o que ele faz? Primeira coisa, ele promove a paz. Aonde ele não está, ele vai promover a paz. Ele vai promover a paz. E aonde ele estiver, a paz precisa permanecer ali aonde vai estar. E o que ele também faz, o pacificador? Ele reconcilia o pecador com Deus. Vai lá, prega o evangelho, dá o testemunho para que esse pecador se volte a Deus e tenha paz novamente com Deus. Ou seja, o pacificador ele é o quê? Proclamador do evangelho. É isso que o pacificador é. Amém? Ele fala também dos perseguidos pela justiça. Quando você vive todas as bem-aventuranças que nós falamos aqui, o que vai acontecer, irmãos? Se você viver todas essas bem-aventuranças que nós temos lendo aqui, você vai ser perseguido. Sabia disso? Mas por que eu vou ser perseguido? Porque se você viver isso aqui na risca, a sociedade não suporta. O povo que não crê, que não quer saber de Deus, a Deus, eles não vão suportar você vivendo assim. Você está sendo sal. Crente fiel. Não é o fiel meio termo, não é o fiel 30%, 40%, é o fiel 100%. Será que nós temos sido perseguidos?
Uma coisa para a gente olhar. Ah, na escola eu sou perseguido, os moleques me chamam de crente, fala aí. Eu chego para falar, eles falam no trabalho, os caras ficam me zoando, falam mal de mim. Amém, glória a Deus, você está sendo perseguido. É isso que Jesus falou. Ah, mas eu não estou sendo perseguido. Opa, não, você tem um ponto de opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por que eu não estou sendo perseguido? Trabalho, escola, no meio dos parentes. Eu sou perseguido no meio dos meus parentes, no meio da minha família. Desde quando eu sou convertido, eu era zoado de pastorzinho. Glória a Deus, recebi a palavra. Ei, pastor. Desde pequeno, os caras me zoavam, brincava pastorzinho. Às vezes brincava, zoava, mas às vezes eu sentia um incômodo, às vezes. Os caras me zoam. Você também às vezes sente na escola, no trabalho, é perseguição. Sente. Existe perseguição espiritual. O cristão que vive a palavra, ele é perseguido ali, vai ser perseguido. Essa é uma grande marca do verdadeiro sal. Ele vai sofrer perseguição. O mundo não vai te elogiar. Jesus disse assim: se odiaram a mim, odiarão a vocês. Foi isso que ele disse. Irmãos, se nós vivermos essas bem-aventuranças aqui, aí então nós vamos exercer essa influência na nação. Uma vez, tinha uma empresa, funcionário. Eu ouvi esse testemunho e eu achei muito bacana. E aí o patrão, o dono dessa empresa multinacional, ele se vestiu de funcionário, disfarçou, pôs barba, né, tudo certinho para não saber quem era ele. Apesar que a empresa era tão grande que muitos funcionários não sabiam quem era o chefe. E aí ele pegou e se vestiu tudo e vou entrar lá no meio que eu quero ver como é que tá a pegada desses funcionários aí. E entrou lá no meio. Aí aprendendo a fazer as coisas lá, colocaram o rapaz para ensinar ele, né, tal, ninguém sabia. E aí o cara falava: não, vem aqui, faz isso. Oh, não, vem aqui, faz isso. Aí ele ia fazer: não pode fazer isso. Isso aí tá errado, você compromete a empresa. Toma cuidado com isso aí, que você não pode fazer isso, pode dar problema. Aí numa outra ali, outro dia, ele ensinando ali o funcionário e tal, o cara pegou um negócio, eu queria pôr no bolso, ele: não, você não, jamais faça isso. Você está roubando a empresa. Você não pode fazer isso. A empresa pode chegar à falência por causa de uma atitude dessa. Imagina todo mundo fazendo isso. Está errado. E aí o funcionário, que era o patrão ali, né, beleza. Passou, acho que uma semana depois, esse chefe falou: ó, manda chamar o rapaz lá para mim. Aí o rapaz veio, conversou com ele falou assim: ó, lembra aquele funcionário assim assado lá que você ensinou? Falou com ele? Lembro. Foi em transe, né? Tipo, e aí, né? Ele falou: então, mas eu queria te fazer uma pergunta, como que você faz para você ser assim? Como que você faz para você ser honesto dessa forma? Aí ele falou: sabe o que é, senhor? É que antes de obedecer ao Senhor, eu obedeço ao meu Deus. Estão entendendo isso? Jovens, não obedeçam só quando estiver perto dos pais. Quando está longe, Deus está vendo. O que Deus fez? Honrou o homem. O cara promoveu ele ali no mais alto escalão da empresa ali. Colocou ele lá em cima, lá como cara. O patrão promoveu o funcionário. Mudou o salário, mudou tudo. Foi o patrão ou foi Deus que honrou esse funcionário? Ele foi sal? Irmão, seja sal aonde você estiver. E Deus vai te honrar. Saia do saleiro, sal. O sal não fica ali do saleiro preso ali. O sal, ele vem dar sabor nas coisas. Saia do saleiro. Vamos dar sabor para essa cidade, para a sua vizinhança, para os seus parentes. Vamos dar sabor. Vamos salgar essa nação, essa nossa geração. Vamos mudar essa história. Deus escolheu, você é sal. Seja sal aonde você estiver. Vocês entendem isso? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, que essa palavra, eu oro ao Senhor para que essa palavra mude os corações de vocês. Amém? Essa é a mensagem, então eu queria fazer uma oração.